Olá, turma. Vamos seguir então com a parte de patologia ambiental, vendo a parte de doenças nutricionais. Ah, Mais ou menos aproximadamente 50% da população mundial tem algum distúrbio nutricional. Mais ou menos um quarto da população tem algum problema de má nutrição, né, de alguma deficiência de nutrição. Em contraste, tem um outro quarto, então, que tem um excesso nutricional, ou seja, come em demasia. Nos países ocidentais, principalmente por causa da dieta, né, que é altamente calórica, a gente vai ter maiores problemas, então, relacionados a esse excesso de ah, nutrição, esse excesso de calorias, né? Então, com isso vão surgir doenças relacionadas, como hipertensão, diabetes, neoplasias, cáries e doenças do tubo gastrointestinal. Em países desenvolvidos, ah, deficiências nutricionais ou problemas nutricionais afetam crianças recém-nascidas numa proporção de aproximadamente de 10 para 1000. Já em países em desenvolvimento, esse número aumenta então para mais de 200 por 1000. Então, isso aí caracteriza, né, uma diferença, né, nítida em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos e, né, a frequência e incidência de doenças nutricionais. Uma das principais doenças nutricionais que causam morbidade, então, é a obesidade. Na obesidade, a gente vai ter um deslocamento compartimental, então, associado, né, a uma supernutrição. A gente vai estar deslocando, então, equivocadamente, né, o nosso excesso de calorias, né, para um determinado compartimento, ah, principalmente esse excesso de calorias decorrente da supernutrição. Como é que a gente define obesidade? A gente define como um excesso de tecido adiposo num nível que vai acarretar risco à nossa saúde. Geralmente isso vai acontecer quando nosso peso corporal está acima de mais ou menos 20%, né, do ideal para a idade, sexo e altura do indivíduo. Como é que a gente vai medir esse peso corporal e esse excesso? Vai ser principalmente pelo índice de massa corporal. Tem outras maneiras de medir, mas o mais corriqueiro e mais aplicável na rotina é o IMC. Então, aquele peso, né, por altura ao quadrado. Com o índice, então, passando de 30, a gente já vai ter, né, a definição de obesidade. E a etiopatogenia, então, da obesidade, resumidamente, né, a gente vai ter um excesso de calorias provenientes da dieta, né, com sinal de armazenamento sustentado, né, que é uma insulina aumentada, associado então a um déficit de uso ou gasto dessas calorias, então deslocando, né, ah, toda a caloria em excesso na forma de gordura, então em depósitos de gordura que a gente vai ter no nosso organismo. O principal fator de risco para a obesidade vai ser o excesso de ingestão de calorias. Então, vai ser uma dieta em excesso, uma supernutrição. A inatividade e sedentarismo contribui também. Além disso, algumas condições primárias, como predisposição genética, por exemplo, numa síndrome de Prader-Willi, uma dieta
rica em carboidratos, e também a gente vai ter então alguns fatores de risco secundários, como por exemplo em outras doenças como hipotireoidismo, uma síndrome de Cushing, alguns tumores como um insulinoma e algumas doenças hipotalâmicas. Entrando mais em detalhes da patogênese, ah, a gente vai ter que manter ah, um equilíbrio, né, um balanço energético no nosso organismo. E ele vai se dar todo pela quantidade de energia estocada, então pelo número de adipócitos que a gente vai ter. Essa massa de adipócitos pode aumentar ou diminuir e ela vai estar sendo responsável então pela liberação de moléculas endócrinas que vão fazer essa regulação através de um sistema aferente e eferente que vai dar um sinal central, né, e vai mais ou menos regular todo o nosso sistema e o nosso balanço de energia. Quando a nossa massa de adipócitos aumenta, então quando a gente tende a ir para uma obesidade, a gente vai ter uma desregulação, um desbalanço nisso aí. Então, a gente vai ter um excesso de calorias, que principalmente é por um excesso de ingesta, né, na dieta, associado a por exemplo, a um sinal constante de armazenamento, né? Isso aí pode ser, por exemplo, por uma insulina constantemente aumentada de forma sustentada. Por exemplo, né, num indivíduo que tem ah, um excesso de ingesta de carboidratos constante, né, que é um dos principais, então, estimuladores de picos de insulina, de aumento de insulina. Nós temos já alguns genes que foram relacionados com a obesidade, o gene OB, por exemplo, ah, que codifica a proteína da leptina, e o gene DB que codifica o receptor da leptina. Então, eles vieram como os genes que então estariam relacionados à obesidade. Essa leptina, então, ela é muito importante, né, no sistema aferente ali, de sinalização central e controle, né, do nosso balanço energético. Esse sistema aferente, então, é constituído por ah, hormônios, né, que são a leptina e a adiponectina, que são produzidos nos adipócitos, insulina, que é produzida no pâncreas, a grelina, produzida no estômago, e o peptídeo YY, produzido no ilho e no colo. Esse sistema aferente, então, ele vai atuar dependendo da massa, de o número de adipócitos que a gente já tem, né, de energia estocada, vai atuar ah, na saciedade, né, lá no ilho e no cólon, e vai depender também do nosso apetite, né, que vai a grelina atuar mais na área do apetite. E o sistema eferente, então, vai ser aquele onde a gente vai ter neuropeptídeos e substâncias endócrinas produzidas no hipotálamo, que vão dar o sinal eferente que vai regular, né, o outro sistema, então, no balanço de perda, né, de perda energética, de gasto energético e estímulo, então, da ingesta de comida, né, nesse sistema eferente quando for predominando uma necessidade de anabolismo ou catabolismo. Aqui, então, a gente tem um esqueminha do Robbins, onde a gente vai ver essa regulação, né, dos nossos estoques de energia, que são nada mais são do que o número de adipócitos, a massa de adipócitos que a gente vai ter,
né? E esse controle hormonal dessa regulação, então, que pode favorecer em determinado momento o anabolismo, né? Então, o aumento desse estoque, aumentando a ingesta e diminuindo o gasto de energia, ou ele pode favorecer o catabolismo, né? Diminuindo a ingesta e aumentando o nosso gasto de energia. É só vocês imaginarem, então, se a gente tiver algo desregulando isso aí, por exemplo, ali do lado eferente um sinal constante de insulina, isso aí então vai favorecer, né, o acúmulo de gordura na forma de ah, gordura nos adipócitos, número de adipócitos, né, quando a gente tiver qualquer excesso de caloria aí nesse sistema regulatório. Aqui em mais detalhes, então, os principais sinais que são da leptina, do peptídeo YY e da grelina que vão fazer esse balanço, né, ah, hormonal, né, com o gasto e a ingesta ah, de, ah, de alimentos para fazer essa regulação e estoque de energia no nosso organismo. E quais são os efeitos, então, e também sequelas, né, desse acúmulo de calorias, né, e dessa obesidade, né, que pode ser mórbida ah, nesses pacientes. Um dos principais efeitos é a resistência à insulina. Então, a gente vai ter uma hiperinsulinemia. Essa resistência, então, da ação da insulina na periferia vai fazer com que o nosso pâncreas produza mais insulina de forma constante, né? E essa insulina em excesso, então, vai pesar naquele balanço, né? Ativando sempre aquele sinal de armazenamento das calorias em excesso na forma de gordura. Aumenta o risco também, então, né, de diabetes do tipo 2, que entra nesse cenário de resistência à insulina, e junto com hipertensão, que também está aumentada, né, a chance dentro da obesidade, naquela síndrome metabólica, né, aquela síndrome multissistêmica, aí, onde a gente vai ter obesidade, resistência à insulina, diabetes e hipertensão. A obesidade também está associada com o aumento de lipoproteínas no sangue, está relacionado com aterosclerose, risco aumentado de infarto e acidente vascular cerebral. Está associada com doença hepática gordurosa não alcoólica, em algumas vezes levando até a cirrose. Cálculos biliares, então colelitíase, síndrome de hipoventilação, osteoartrite e também câncer. E onde é que principalmente fica depositada essa gordura em excesso? Ela fica depositada então no subcutâneo, em músculo esquelético, nos rins, ali na periferia dos rins, junto ao coração, dentro do fígado e também na cavidade abdominal, né? No aumento, por exemplo. Então, aquela obesidade central é aquela que tem o maior risco, né, com todas as sequelas aí que foram descritas. Aqui, por fim, a gente tem um último quadrinho demonstrando a relação da obesidade e câncer. A obesidade a gente vê que tem aquela relação com resistência à insulina e aumento de insulina no sangue. Esse aumento de insulina ele é meio que um estímulo hormonal constante. Ele vai estar sempre estimulando, por exemplo, na periferia a gente produzir mais andrógenos, mais estrógenos, que são todos hormônios que servem como cofatores, né, de estimulação de proliferação celular.
E à medida que a gente tem mais proliferação celular, então, em determinado momento, a gente pode, né, ou sofrer uma mutação, né, ou favorecer dentro de uma célula que já foi transformada a ter novas mutações, então, favorecer então a promoção e o desenvolvimento de uma neoplasia, de um câncer. Passando agora para a parte da desnutrição e das deficiências. Quando a gente está falando em desnutrição, a gente está falando de falta de estoque energético e também falta de proteína, né, adequada para o nosso metabolismo funcionar de forma correta. Dentro disso, então, a gente tem uma variedade de síndromes clínicas que podem ser causadas pela inadequada ingestão de proteínas e calorias. Entre as principais causas, então, a gente vai ter a pobreza, uma má educação na hora de se alimentar, alcoolismo, algumas doenças primárias como má absorção, algumas doenças restritivas, entre outras. Dentro da desnutrição, a gente vai ter a caquexia, que se caracteriza principalmente pela perda de massa muscular sem resposta a um estímulo nutricional, alimentar. A gente vai ter a emaciação, que é uma perda de massa muscular e de gordura, importante. O kwashiorkor, que é uma má nutrição principalmente de causa proteica, e o marasmo, então, que é uma má nutrição caracterizada por uma caquexia, né, generalizada. No marasmo, então, a gente define quando a gente tem uma perda de peso de 60% do normal para sexo, idade e altura. As principais características vão ser retardo de crescimento com uma perda abundante da massa muscular. Com isso, a gente vai ter astenia, né, uma fraqueza generalizada e extremidades reduzidas em relação à cabeça. Então, isso aí é bem visível na imagem ao lado. No sangue, a gente geralmente vai ter uma albumina um pouco diminuída e o paciente vai estar anêmico. O paciente pode cursar também com algumas deficiências vitamínicas e pode entrar em imunodepressão, então tendo uma chance aumentada de infecções. No geral, o paciente vai ter uma depressão medular, né, com uma hipoplasia de medula e um cenário quase que de uma pancitopenia. No kwashiorkor, então, a gente vai ter dentro daquela deficiência calórica um importante perda, então, da parte proteica. Isso aí, então, vai diminuir a pressão oncótica do plasma, né? E a gente já sabe que isso aí favorece o desenvolvimento de edema. Então, caracteristicamente, o paciente vai ter aquele cenário de emagrecimento, mas com um aumento da cintura, do perímetro abdominal, né, indicando um edema, uma ascite abdominal. A gente sabe que a diminuição da pressão oncótica, né, a gente vai ter uma quantidade de proteínas diminuída dentro do sangue. A principal proteína responsável, né, pela pressão oncótica do plasma é a albumina, então ela vai estar diminuída. A gente pode também, o paciente pode também se apresentar com esteatose hepática, apatia e irritabilidade e, claro, perda muscular. Lesões cutâneas como hipocromia ou algum rash cutâneo podem aparecer e como qualquer perda proteica, então a gente pode ter algum grau de imunodeficiência, a gente pode ter hipoplasia de medula óssea
né, e atrofia, então, de alguns órgãos tubulares e o seu revestimento epitelial. Na parte de vitaminas, o principal problema que a gente vai ter vai ser deficiência, tá? Uma dieta saudável inclui geralmente 50 componentes, então desses componentes a gente vai ter aminoácidos, ácidos graxos, alguns elementos menores, né, como sais minerais, e a gente vai ter também as vitaminas. Essa deficiência pode ser primária, então por uma falta de aporte na dieta, ou ela pode ser secundária, alguma má absorção, alguma doença metabólica ou hepática. Dentro das vitaminas, então a gente vai ter as lipossolúveis e as não lipossolúveis, né? As vitaminas A, D, E e K, e a partir daí, então, B1, B2, B3, B6, B12, vitamina C, folato, ácido pantotênico e a biotina. A vitamina A, então, é aquela que atua na visão, né, no globo ocular e na diferenciação epitelial mucosecretora, então na superfície de epitélios. As fontes naturais, então, vêm dos animais, né, peixe, manteiga, carnes, fígado, ovo, queijo, tudo isso aí é fonte de vitamina A. E na fonte não animal, então, vem do aporte dos carotenoides, que vão estar então em legumes amarelos, laranjas, verdes, né? Então, cenoura, espinafre, tudo isso aí vai ter um bom aporte de vitamina A. Clinicamente, então, uma deficiência de vitamina A vai cursar com cegueira, uma visão alterada. A gente vai ter uma série de alterações epiteliais, como metaplasia, e diminuição, né, da resistência desse epitélio a infecções. A gente vai ter olho seco, como a xeroftalmia, ceratomalácia e outros tipos de queratinização na córnea. A gente vai ter um risco aumentado de cálculos urinários e também hiperceratoses da pele. A vitamina D. A vitamina D é importante na homeostase e no metabolismo do cálcio e do fósforo. Ela mantém os níveis normais desses, aumenta a absorção intestinal de cálcio, magnésio e fósforo, e também é importante para o desenvolvimento adequado e mineralização dos ossos. Além disso, a vitamina D é importante para crescimento celular, tem alguma função na resposta imune e na transmissão neuromuscular, e também na modulação ou redução da inflamação. A principal fonte que a gente vai ter de vitamina D aquela, é daquela produção endógena, né, que representa 80% do que a gente precisa, que é sintetizada na pele. O restante a gente adquire de forma exógena, então, através da dieta, né, em peixes, legumes e alguns grãos. O produto final da vitamina, então, que vai ter a ação efetiva, vai ser ativado no fígado e nos rins. E quais são as causas de hipovitaminose D? Vai ser uma diminuição de síntese endógena, por exemplo, numa exposição inadequada à luz solar, uma diminuição na absorção por uma dieta pobre ou uma doença de má absorção, uma degradação excessiva dentro do nosso organismo, por exemplo, na utilização de algumas drogas, uma deficiência na ativação, né, aquela metabolização que é necessária para ativar a proteína. Então, dentro de uma doença hepática,
ou renal, uma resistência no alvo de ação da vitamina, então, por exemplo, na falta de receptores nas células onde a vitamina vai atuar, e também por uma depressão de fosfato, que ajuda na absorção, né? Por exemplo, numa doença renal tubular ou um uso prolongado de antiácidos. E como é que vai se apresentar clinicamente essa falta de vitamina D? Vai se apresentar como raquitismo ou osteomalácia. No raquitismo, a gente vai ter uma inadequada mineralização, né, da placa epifisária antes do fechamento da epífise. Os sinais e sintomas clínicos vão aparecer em crianças, então, né, onde a gente vai ter aquele arqueamento das pernas, a gente pode ter lordose, a gente pode ter o peito de pombo, entre outros sinais clínicos. Já a osteomalácia vai surgir depois do fechamento da epífise, então, em pacientes mais adultos. E o principal sinal clínico, então, são as microfraturas, já que a gente vai ter uma remodelação óssea diminuída. Essas microfraturas geralmente vão acontecer no fêmur e no corpo vertebral. Corpo vertebral classicamente com aquele sinal de boca de peixe no raio-x. Eventualmente, então, por uma suplementação excessiva, a gente pode ter alguns cenários de hipervitaminose D, onde isso aí vai cursar com calcificação metastática, com uma hipercalcemia, né, com uma formação de cálculos. A vitamina K serve como cofator na síntese de vários fatores de coagulação. A hipovitaminose vai acontecer em síndromes de má absorção, numa alteração da flora intestinal no período neonatal, numa doença hepática difusa ou de forma iatrogênica, por exemplo, com o uso de varfarina. Clinicamente vai cursar então com diátases hemorrágicas. As vitaminas do complexo B então são coenzimas, então elas têm atuação em várias vias enzimáticas e a deficiência então vai envolver o turnover ou a atividade metabólica em vários tecidos, como pele, mucosas, medula, óssea e sistema nervoso central. As fontes naturais que a gente tem dos complexos de vitamina B, né? Então estão em grãos, arroz, legumes, peixes e carnes. A deficiência de tiamina vai afetar principalmente nervos periféricos, coração e o sistema nervoso central. As principais causas vão ser desnutrição e o etilismo. Os cenários clínicos principais são do beriberi, né, onde a gente tem polineuropatias pela degeneração de mielina e de axônios. A gente pode ter o beriberi mais cardíaco, né, com aquela síndrome cardiovascular com dilatação, insuficiência cardíaca direita e edema periférico. E também a síndrome de Wernicke-Korsakoff, onde a gente tem oftalmoplegia, nistagmo, ataxia, confusão, apatia, amnésia e até eventualmente psicoses. Na deficiência de vitamina B2 ou riboflavina, a gente vai ter caracteristicamente a queilite angular bilateral. Além disso, pode aparecer glossite, ceratites, dermatites e anemia. Já na deficiência do ácido nicotínico ou vitamina B3, a niacina, a gente vai ter então a pellagra, onde o cenário clínico cursa com dermatites, diarreia e demência. A deficiência de vitamina B12
Vai aparecer naqueles pacientes com gastrite atrófica crônica e também nos pacientes veganos, né? Naqueles vegetarianos bem estritos, assim, bem restritivos. A clínica vai ser de uma anemia megaloblástica e uma síndrome neuroanêmica ou uma síndrome neuroanêmica. A imagem ao lado está demonstrando uma gastrite atrófica com atrofia e metaplasia intestinal, estágio bem avançado de gastrite atrófica. Na vitamina C, então, o ácido ascórbico, que não é sintetizado de forma endógena, a gente vai ter o aporte dele através de frutas e vegetais. Ele está envolvido no metabolismo do colágeno e da matriz intercelular ou extracelular. Também tem uma ação na preservação de vasos, né? Através de um mecanismo não muito bem elucidado, ele mais ou menos diminui a permeabilidade vascular e o número de sangramentos vasculares. A deficiência em adultos, então, clinicamente se apresenta como um escorbuto, e em crianças como a doença de Moller-Barlow. O escorbuto é aquela doença antiga dos marinheiros, né? Mas também pode acontecer em viajantes, idosos e alguns moradores de rua. Caracteristicamente, então, o paciente vai ter aquele racho cutâneo e vai se apresentar com hemorragias. Então, petequias, equimoses, epistaxe, melena, tudo isso aí pode, né, aparecer no escorbuto. Além disso, outros sinais e sintomas, como edema gengival, deficiência no reparo de algumas feridas e anemia podem aparecer também. Eventualmente também a gente pode identificar casos de hipervitaminose C. Então, quando o indivíduo sofre um suplemento, né, de mega doses de vitamina C, ou seja, várias gramas por dia, né, onde esse indivíduo então vai ter um risco aumentado de cálculos renais, vai ter uma hiperacidez estomacal, vai ter quadros de diarreia. Esses surtos de vitamina C surgiram principalmente ali pelos anos 70, depois do lançamento de um livro clássico que falava desse suposto potencial da vitamina C, né, de combater gripes, câncer, entre outras doenças, né? Esses estudos de associação observacionais nessa época identificaram alguma relação, mas que não foram consistentes ou não foram comprovadas, né, por estudos mais robustos posteriormente. Temos ainda os minerais, então alguns micronutrientes que são essenciais, né, que a gente precisa de apenas traços deles e qualquer alimentação que não for basicamente só de comida processada vai ter o aporte adequado desses minerais, desses elementos inorgânicos. Eles atuam principalmente, então, como cofatores. Algumas deficiências são mais conhecidas, por exemplo, deficiência de iodo vai levar, né, àquela hiperplasia da tireoide, levando a bócios. A deficiência de zinco pode levar a lesões de pele, alterações neurológicas, retardos de crescimento e hipogonadismo. A deficiência de cobre, anemias, pode não produzir, por exemplo, uma matriz das conjuntivas. Deficiência de selênio, algumas cardiomiopatias dilatadas. E por fim, então, a relação da dieta, né, e câncer, né? A verdade é que é muito difícil fazer estudo robusto, né? Tipo, ensaio clínico, né, para
ver de forma adequada uma relação causa e efeito com vários tipos de dieta e o tipo de alimentação que a gente tem hoje em dia. Então, a maioria dos trabalhos são estudos de associação e observacionais que então não geram né, aquelas respostas diretas de causa e efeito que a gente quer nesses trabalhos. Então, a gente não tem nenhuma relação muito bem clara ou definida, né, tanto para a causa, né, de alguns cânceres, tanto também para prevenção de alguns cânceres. Mas, jogados no paredão aí, a gente tem carne vermelha que está sendo avaliada, tem, né, alguns estudos de associação indicando maiores prevalências em regiões onde a gente tem uma alta frequência, então, de predomínio de alimentação com esse tipo de carne vermelha, gordura animal, também colesterol, também açúcares refinados, então carboidratos também estão no paredão e alguns aditivos químicos. A OMS estima que mais ou menos um terço dos casos de câncer tem alguma relação com nutrição. Algumas associações encontradas, né, são, por exemplo, câncer coloretal com baixa ingesta de fibras, câncer de mama com uma dieta rica em gordura, câncer de fígado e relação com aflatoxinas, câncer oral de faringe e esôfago, né, bastante relacionado então com etanol e cigarro, né, não relacionado mais à dieta, e sim a um estilo de vida. Aqui a gente encerra então essa parte nutricional, né, dentro da patologia ambiental.